Olá, estamos agora na nossa última aula do curso de Escribus Básico. Neste vídeo, irei explicar sobre como criar um PDF interativo. Esses tipos de PDFs podem ser usados para construir diversos tipos de documentos, como formulários, contratos, avaliações, questionários, listas, etc. De início, pode ser um pouco confuso de usar essas ferramentas, ainda mais considerando que seus nomes não são muito explicativos. Por isso, iremos passar aqui por cada uma das mais importantes para os seus projetos. Todas essas ferramentas se encontram aqui no final da barra de ferramentas. Indo da direita para a esquerda, a primeira dessas ferramentas que vamos utilizar aqui é a lista suspensa para PDF. Com ela, você pode criar uma lista com vários itens que devem ser selecionados pela pessoa que for interagir com o documento. Para utilizá-la, basta fazer como qualquer outra ferramenta de construção aqui do Scribus. Nós selecionamos, clicamos e arrastamos. Com a caixa criada, nós clicamos 2 vezes sobre ela para abrir uma janela de propriedades. Aqui nós podemos, por exemplo, tirar a borda da caixa. Assim, ela não aparecerá quando for exportado. Podemos também definir se o leitor poderá escrever o próprio texto e que tipo de conteúdo poderá ser contido nesse espaço, podendo ser um texto normal, apenas números, porcentagens, data, hora ou algo personalizado. Para definir os itens da lista, nós clicamos com o botão direito sobre ela e selecionamos Editar com o editor de história. Dentro do editor de história, cada linha será um item na lista, sendo a primeira o que vai aparecer por padrão. Rapidamente vou criar algo. Caso queira evitar confusões, você pode escrever na primeira linha algo como selecione uma opção ou apenas selecione e reticências, como coloquei aqui. Quando o seu PDF for exportado, a ferramenta aparecerá assim. Na sequência, nós temos a ferramenta de campo de texto de PDF. Ela serve para criar uma área na qual a pessoa que for interagir pode escrever algo, como uma resposta para uma questão ou preencher alguma informação em um formulário. Para criar é da mesma forma que já descrevemos e, clicando sobre o item 2 vezes, abrimos uma janela de propriedades similar. Utilizando essas propriedades, podemos usar diversas finalidades dessa ferramenta e personalizá-la para criar diferentes tipos de questões. Por exemplo, eu deixarei a borda para, quando for exportado, o leitor, o aluno, etc., for interagir, ele saberá que é uma área dedicada a escrever a resposta. E aqui em opções nós podemos, por exemplo, colocar que é uma senha que deve ser digitada, fazendo com que tudo que seja escrito fique escondido, tal qual quando você digita uma senha ao tentar fazer login em algum site. Podemos definir se pode haver mais de uma linha, se há um limite de caracteres, se, caso seja ultrapassado o limite da caixa que criamos, irá aparecer ou não uma barra de rolar. Podemos até definir que não apareça aquelas linhas de verificação de ortografia. Aqui em formato, podemos definir o que poderá ser escrito dentro da caixa. Um texto comum, um número, datas, horas, porcentagens. Podemos definir a quantidade de números após a vírgula, caso seja um número decimal, o formato qual o número deverá aparecer. Podemos colocar aqui também se deverá aparecer um símbolo monetário e qual deve ser, e etc. Com todas essas funções,
Você pode definir, por exemplo, um espaço em um formulário para colocar uma data, um espaço para ser preenchido com o resultado de um cálculo em uma questão que envolva cálculos. Você pode definir a formatação de um espaço de data. Se não quiser usar especificamente essa forma, dá para colocar apenas um número e aqui em validar podemos definir, por exemplo, um ano máximo e um ano mínimo, se for uma questão de data. Enfim, você pode ver que há várias possibilidades com esta ferramenta. Nesta última aba, chamada de calcular, podemos até definir que um espaço tem que ser a soma de outros dois. Ao exportar o PDF, a ferramenta aparecerá assim. Eu posso apagar este texto de exemplo e escrever o que quiser. A seguir, nós temos duas ferramentas com funcionalidades bem semelhantes: o botão de opção para PDF e a caixa de verificação PDF. Ambas criam áreas que podem ser clicadas para serem verificadas ou não. As diferenças, porém, são bem importantes. O botão de opção, que cria esse formato circular, é mais utilizado em formulários para selecionar apenas uma opção entre várias, como, por exemplo, selecionando em um formulário se o seu gênero é masculino, feminino ou outro. A caixa de verificação, por outro lado, é mais usada em questões de múltipla escolha, lista de compras ou afazeres e outros tipos de situação semelhantes. O sinal de marcação da caixa de verificação pode ser alterado, mas o mais comum e claro para quem for interagir é o X padrão ou a cruz. É dessa maneira que eles se apresentam quando o seu projeto é exportado. Observe as diferenças que eu apontei. O botão de opção só pode ser um selecionado em um certo momento. A caixa de verificação pode ser todos, apenas um, e se eu clicar novamente ele some, o que não acontece com o botão de opção. Por fim, o botão de ações para PDF possui várias funções bem interessantes. Quando clicamos duas vezes sobre ele e vamos aqui em Ação, podemos definir que, ao clicar nele, o usuário vá para alguma página específica, apague tudo que já preencheu, envie o formulário ou até que ele seja redirecionado para um outro arquivo. Ele também oferece um bom grau de customização, podendo mostrar um texto ao ser pressionado ou apenas ao passar o mouse sobre ele. E dá até para customizar o ícone, colocando um ícone específico para quando ele está em seu estado normal, para quando ele é pressionado ou apenas quando o seu mouse está flutuando sobre ele. Como é o caso aqui. Quando eu subo sobre este botão, ele fica azul. Aqui você pode colocar alguma imagem do seu computador que você tenha criado para ser essas diferentes formas desse botão. Todas essas ferramentas possuem ainda a possibilidade de criar funções ainda mais específicas utilizando o JavaScript. Então, podemos dizer que as suas possibilidades são infinitas. Então, por essa aula é isso. Muito obrigado por acompanharem o curso até aqui. Obrigado pela atenção e não se esqueçam de preencher as questões para conseguir o certificado final.